Irmão, bora começar, né? Bora. Vamos rezar. Vamos rezar. O senhor começa, né? Eu não posso, né? A autoridade espiritual aqui é sua. É não, Jesus, vai. Eu estou tomando a festa de Jesus, Adriana. Vamos começar, né, gente? Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Enche os corações corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado. e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a bênção de Nossa Senhora também, né? Nossa mãezinha querida está aqui, para que ela possa nos ajudar. Ela, como o templo do Espírito Santo, este Espírito Santo que nós acabamos de invocar também esteja conosco, para que tudo aquilo que nós formos falar nessa live, toque tanto no seu coração, para ensinar aqui, mas também a nós também, que estaremos sendo o canal da graça de Deus para este momento. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Irmão Danilo, eu vou convocar a Daiane para fazer aqui, escolher uma canção para a gente iniciar esse momento, que ela vai cantar para a gente. Tem que ser uma que ela saiba. Uma música para ela cantar, escolha. Hoje o senhor pode tudo. Essa é para ela cantar uma música de Nossa Senhora. Alguma música de Nossa Senhora, Daiane. Vem aqui. Ou o Espírito Santo, pode ser do Espírito Santo. Ou de invocação do Espírito Santo. Isso. Tá, ela não vai aparecer, mas vai só cantar. Aí o senhor faz a ministração aí pra gente começar logo por cima. Aqui não tem nem fumaça, minha amiga, aqui é fogo por cima. O povo tá pedindo fogo, meu Deus. O bora que eu também quero é fogo. Peraí, vou pescar aqui. Amém. Meu povo, vocês sabem. Pode falar. Vamos pedir ao nosso Deus possa vir nosso auxílio com a sua graça. E aí eu convoco você que está nos escutando, que está nos vendo agora, a entrar em plena sintonia conosco pelo Espírito Santo. Espírito Santo que nos traz a sua graça, Espírito Santo que nos traz a plena consciência do que Ele quer para nós. Então, prepare o seu coração para que nesse momento nós possamos também adorá-lo por tudo aquilo que nós vamos fazer. A nossa adoração chega ao coração de Jesus e os nossos corações também sejam impactados. Vamos cantar o Espírito Santo, vamos deixar que Ele possa preencher os vazios, modelar a nossa vida, tomar conta da nossa consciência, dos nossos pensamentos, do nosso falar, do nosso agir. Canta, minha irmã, com Deus. Vai, Daiane. Como é a minha música? Como é a minha música? Como é a minha música? Agora ele tá agora só no seu aguardo, para que esse negócio aqui comece a pegar fogo. Eu sei que tu me queres. Bota ela pra perto do fone. Não, dá pra ouvir daqui. Vai. Vou pegar ela. Sei que tu me quer, estou aqui, Senhor, eu sou teu. Sei que tu me quer, estou aqui, Senhor, eu sou teu. Eu quero a ti. Eu quero a ti, eu quero a ti, somente a ti, somente a ti. O meu coração é todo teu, vem toma ele de mim.
Eu quero a Ti. Eu quero a Ti, eu quero a Ti. Somente a Ti. Somente a Ti, somente a Ti. O meu coração é todo Teu. Vem, toma ele de mim. Oh, 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 oh. Eu sei que Tu me quer. Estou aqui, Senhor, eu sou Teu. Sei que Tu me quer. Estou aqui, Senhor, eu sou Teu. Eu quero a Ti. Eu quero a Ti, eu quero a Ti. Somente a Ti, somente a Ti. O meu coração é todo Teu. Vem, toma ele de mim. Eu quero a Ti, eu quero a Ti. Somente a Ti, somente a Ti. O meu coração é todo Teu. Vem, toma ele de mim. Amém? Bom, sejam todos bem-vindos, né? Todos que estão com a gente a partir de agora nesta live. É o EFETA online, né? Nesse período em que nós estamos de isolamento social. Nós estamos buscando uma forma de levar a Deus aquelas pessoas que estão dentro das suas casas, dentro das suas realidades, né? E nós, é bom que se diga, nós estamos atendendo também um pedido do nosso pastor Dom Jacinto. Ele disse: vão para as redes sociais, levem o nosso Jesus nas redes sociais, e é isso que nós estamos fazendo. Então, o nosso convidado de hoje, né, nesse EFETA especial, nós estamos recebendo o diácono, né? Diácono Danilo. Ele que está em vias de fato de se casar eternamente com Jesus, através do celibato, né? Se tornando padre, de fato, né? E eu estarei lá para conferir esse momento sublime, esse momento diferente. Então, assim, sejam todos bem-vindos. Por favor, mandem pergunta, mandem aí a participação de vocês. Hoje nós vamos, toda sexta-feira, no EFETA, a gente tem vivido a série sobre os 12 discípulos, sobre a vida dos 12, né? Para a gente ter uma noção de que nós não estamos distante daqueles que foram escolhidos por Jesus. E hoje nós vamos aproveitar essa oportunidade, essa live, para falar um pouquinho sobre a vida de São Tomé, aquele que a gente conhece que precisava ver para crer de fato que Jesus tinha ressuscitado. Então ele vai de fato ministrar o nosso encontro hoje, ele vai de fato dizer os caminhos que nós precisamos seguir, né, irmão? Sejam bem-vindos. Amém, amém, amém. Então, vamos começar, não é? A falar um pouco sobre a pessoa de Tomé. Quem é Tomé? Tão visto como aquele que, por causa da sua incredulidade, né? Ele precisou tocar no ressuscitado, ver o ressuscitado. Mas é bom nós começarmos a perceber, ou até mesmo nos perguntar se realmente Tomé era um homem incrédulo. Isso temos, na verdade, nós já começamos a errar e a pecar em relação à palavra de Deus, quando nós tomamos essa palavra com passagens isoladas, né? Muitas das vezes nós achamos que aquilo é que vai determinar, de certa forma, o desenrolar da história, o que nós muitas vezes lemos, achamos que aquilo, nós taxamos aquilo e achamos que aquilo é só simplesmente a verdade que nós precisamos escutar. Mas nem sempre é assim. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela é um todo, né? Ela precisa ser entendida no todo e não em partes isoladas, porque do contrário nós não estaremos entendendo o que é que de fato Deus quer se manifestar na vida das pessoas. Então, eu não posso, por exemplo, olhando para Tomé, determinar que ele era um homem incrédulo, só simplesmente pegando a palavra de Deus que fala sobre essa realidade, esse fato que foi pós-pascal, né? E achando que só por causa disso
né? Só porque Tomé disse que ele precisaria tocar nas chagas para saber se realmente era o ressuscitado, né? Eu não posso simplesmente pegar esse fato isolado, essa passagem específica, e achar que por causa disso, porque ele falou isso, ou ele viveu isso, ele é um homem incrédulo. Na verdade, nós temos que entender na sua globalidade, como nós falamos na palavra de Deus. Aí nós vamos acertar mais. E vamos entender o que é a profundidade da palavra de Deus. Então, eu já vou logo desmistificando aqui de cara, tá bom? Vamos polemizar logo. Então vamos lá. Tomé não é o que vocês acham. Não é simplesmente o que vocês acham. Não é simplesmente aquele homem que precisou tocar nas chagas de Jesus. Isso existe um porquê, nós vamos entender aqui hoje. Por que ele fez isso? Tá bom? Então, antes de falar sobre essa passagem, existem outras que vai nos ajudar a compreender o porquê que Tomé não era um homem incrédulo. E por causa disso, ele nos deu um ensinamento bem concreto. No final, nós vamos entender que a incredulidade de Tomé, vamos assim dizer, né, vai nos ajudar a realmente estar de forma concreta no ressuscitado. Então, não é simplesmente achar que ele era um homem incrédulo e depois passou a acreditar. Olha, vamos observar. Vamos para a primeira passagem? Vamos lá? Só aproveitar a oportunidade rapidinho, irmão, de recordar o povo também com relação, que claro, né, que a gente vai pegar também como exemplo, Lázaro, né? A morte de Lázaro, ela precisava acontecer. Só para fundamentar isso que o senhor acabou de falar, né? A incredulidade, entre aspas, de Tomé precisava de fato acontecer para fundamentar aquele momento de Jesus com os discípulos. Vamos pegar aí a primeira passagem, né? Vamos lá. A sua é João, capítulo 11, versículo 16. Eu vou até colocar aqui. João, capítulo 11, versículo 16. Aí a gente vai explicar, né, a passagem para que as pessoas entendam e a gente faça uma fundamentação melhor aí de Tomé. Vamos lá. Então, nessa passagem de João 11, versículo 16, nós estamos no relato da morte de Lázaro. Entendamos muito bem o que aconteceu. Para podermos entender, muito bem, Denis. Para podermos entender essa realidade, nós precisamos entender por onde Jesus estava passando. Jesus já estava adentrando, observe isso. Jesus já estava a caminho de Jerusalém. E sempre as passagens, quando diz Jesus estava a caminho de Jerusalém, observemos que ele quer dizer o quê? Jesus já estava para concretizar o chamado de Deus na vida dele. Qual era? A sua morte e posterior a ressurreição. O fato, por exemplo, de o próprio Tomé não acreditar em Jesus se deu depois que Jesus morreu e no dia da ressurreição. Só que antes, a palavra de Deus já dá a entender quem era ele. E é isso que nós vamos agora entender quem é Tomé. Nesse versículo ele diz assim: Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Olha só, Tomé já sabia o que era que ia acontecer. Observe a profundidade, e aí isso já começa a quebrar muitas vezes a falsa impressão de que ele é um homem que não acreditava, que era um homem incrédulo. Pelo contrário, ele já sabia, pelo desenrolar da história, pelos fatos históricos, que existiam várias e várias pessoas que estavam procurando matar Jesus. Diga-se de passagem que Tomé era um dos discípulos, gente.
Então ele viu tudo o que estava acontecendo. Ele foi testemunha, por exemplo, nós podemos assim dizer, de muitos fatos, como a transformação dos pães e dos peixes. Será que isso não era extraordinário? E não faria ele acreditar, ser um homem realmente de fé? Ele foi testemunha, sabe de quê? Do transformar da água em vinho. Então, será que isso era um homem de pouca fé? Ele viu homens e mulheres leprosos serem curados, coxos levantarem, pessoas serem transformadas de vida. E observemos, isso são fatos extraordinários que levaria necessariamente o próprio Tomé a acreditar. Nesse fato específico, aqui, nessa citação, nós observamos que Jesus faz o quê? Ressuscita Lázaro. Quer maior milagre do que esse? Um homem ser ressuscitado na frente dele. Tomé era um dos discípulos que estava ali, fiel a Jesus. Ele não estava no dia em que o próprio Jesus apareceu na primeira vez. Já na ressurreição de Jesus, né? No cenáculo. Lá no cenáculo. Ele não estava nesse momento. Mas aqui ele já sabia, a própria palavra de João vai dizer, nós vamos subir a Jerusalém, o próprio dizendo, nós vamos subir a Jerusalém porque ele vai morrer e nós vamos lá estar com ele. Nós queremos morrer com ele. Então, nós já observamos que o propósito de Jesus, que muitas vezes já tinha sido anunciado aos discípulos, o que era que ele ia fazer em Jerusalém, já estava sendo assumido também pelos discípulos. E o próprio Tomé é uma figura importantíssima para entendermos o que é que vai acontecer, o que realmente é ressurreição para nós, que é muito maior do que simplesmente um fato extraordinário, que sai do ordinário. É muito maior que isso. É o que isso provoca em nossa vida, que foi justamente a base do acreditar do próprio Tomé. Na verdade, esses fatos eram para ajudá-lo a crescer na fé. Um dado importante que nós precisamos entender, Denis, é que muitas das vezes nós achamos que temos um encontro com Cristo. Já tivemos um encontro com Cristo. Só em ouvir falar. Só que não é só ouvir falar, é sentir. A grande questão é essa. Não é só ser catequizado, é assumir a catequese na nossa vida. Claro. Por isso que os discípulos, eles usavam os querigmas, ou querigma, o primeiro anúncio de Jesus, para converter. E mais do que isso, alguns autores dizem que os primeiros cristãos nem precisaria ser usada essa dimensão de convertimento, uma vez que eles já acreditavam no Deus único. Eles já sabiam quem era Deus. Eles tiveram, na verdade, o seu primeiro encontro com Cristo. Com o Cristo que se tornou homem e que anunciou quem era o Pai. Quem era o Pai. E Tomé é esse homem justamente aqui. No relato de Lázaro, né, da ressurreição de Lázaro, ele observou todos os detalhes, os discípulos estavam lá perto. Ele teve propriedade desse fato extraordinário. E isso só foi para quê? Para acrescentar cada vez mais na sua fé. E aí ele começa a entender o que realmente é o desígnio de Deus. Por que Jesus foi enviado? E isso também porque nós precisamos entender uma coisa. Para eles, para a maioria dos discípulos, por isso que eles estavam tão decepcionados lá em Pentecostes, com as bancadas, eles pensavam que Jesus iria fazer uma revolução política. E não uma revolução de ser humano. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso. Eles não pensavam que na verdade, Jesus iria fazer uma revolução no interior da pessoa, no mundo interior das pessoas.
Esses fatos foram acrescentando para que quando chegasse no momento em que o ressuscitado realmente estaria na frente deles, eles pudessem olhar para trás e perceber, é mais do que fatos extraordinários, é mais do que milagres, é mais do que prodígios, é mais do que cura, é assumir isso na nossa vida. E aí isso é um dado de fé. Só quem tem muita fé para fazer uma coisa dessa. Só quem muito acredita, quem muito abandona é capaz de se encontrar verdadeiramente com Cristo. Porque, do contrário, isso fica só na dimensão racional, do intelecto. E não pode ficar só aqui, minha gente, acordem. Tem que descer para o coração, descer para aqui. É mais do que razão, porque as nossas razões vão nos ajudar, muitas das vezes, a camuflar o que realmente é essencial. E o que é o essencial? É o sentido. É o sentido verdadeiramente aí. Irmão, eu queria trazer aqui um dado, né, importante nessa reflexão com relação ao itinerário da vida de Jesus e que Tomé estava de olho, né? Estava acompanhando de fato esse dado. A gente percebe uma das características do perfil de Tomé, que ele era muito detalhista, né, ao ponto de revelar sobre um diálogo que Jesus teve no capítulo, no versículo 5, em que quando ele é indagado, vamos voltar para Jerusalém, onde os judeus estão querendo te perseguir, te matar, te apedrejar. E isso, claro, né? No grupo dos 12, muitos falaram isso. E aí você vai para outra característica. Não foi só detalhista, mas foi disponível, foi corajoso, foi decidido ao ponto de dizer... essa passagem do versículo 16, vamos também nós para que morramos com ele. Ele não estava preocupado com a possibilidade da morte. Ele não estava preocupado com o que iria acontecer com Jesus e até com eles quando adentrasse novamente aquela cidade onde Jesus estava sendo perseguido. O direcionamento era a coragem de Tomé. Vamos todo mundo junto. E que a gente sofra todas as consequências dessa decisão que ele tomar, a gente sofra com a nossa vida. Que a gente vá e morra com ele, né? Então me chamou muita atenção essa coragem de Tomé, essa disponibilidade em fazer aquilo, não questionar Jesus como os outros questionaram, falar ao ponto de dizer, vamos voltar para aquele lugar onde a turma estava querendo te perseguir. A resposta de Tomé foi ao contrário do que os outros falavam, né? Quer dizer, vamos, e chegando lá, nem que a gente morra com ele, mas nós vamos seguir aquilo que Jesus tem nos falado. Então foram essas 3 características que a gente já pode observar aí no comportamento e na personalidade de Tomé. Que ele era um cara muito detalhista, que ele era corajoso e altamente disponível para a obra de Jesus. É interessante que quando nós observamos no chamado dos discípulos, nós vamos observar, por exemplo, que ele é muito ligado a Mateus, ao evangelista Mateus, que era discípulo, né? Sim. Interessante que Mateus é um dos que mais detalha a vida de Jesus. É um dos evangelhos mais, vamos dizer assim, maiores, né? E João, né? Porque João foi aquele que citou, foi o que mais a gente encontra as passagens relacionadas a Tomé. Isso. Mas se nós observarmos os fatos históricos, vamos dizer assim, são os que mais se aproximam, e nós observando, nós vamos perceber que Mateus, ele andava muito perto de Mateus. E Mateus é um evangelista muito detalhista também, muito. Ele se apropria de muitos detalhes, né? Ele alarga o conhecimento, muitas vezes, da vida de Jesus. E isso é interessante nós observarmos. Quem precisa realmente se encontrar com Cristo, pelo dado da fé, amadurecendo a sua fé, precisa detalhar a sua história para ele. É um dos ensinamentos do próprio Tomé. E ele pegou isso com Mateus. Mateus nos orienta a essa realidade. Ele vai começar a desmiuçar cada vez mais a história de Jesus. E aí
isso nos remete a uma necessidade também nossa, desmiuçar a nossa história, conhecer quem realmente nós somos, as nossas limitações, porque ele vai se encontrar com a sua limitação, que é o acreditar, vamos dizer assim, né? A necessidade de tocar no ressuscitado, mesmo tendo visto tantas e tantas coisas acontecerem, tantos milagres, porque é que no final ele ainda pede uma prova a Jesus, porque ele está na dimensão lógica, racional. E aí, quando nós caímos, nós passamos por esse processo de olhar para a nossa história, de nos ver quem realmente somos, as nossas limitações, também as nossas capacidades, nós começamos a entender mais apropriado onde é que está Deus. Onde é que está o olhar de Deus na nossa história? Onde é que Ele se encontra realmente? Onde é que Ele está caminhando conosco? Onde é que Deus começou a inferir? Onde Deus trouxe graça para a nossa vida? E aí o próprio Tomé, sendo esse homem que traz como característica, como você viu, realmente falou, de ser um homem muito detalhista, ele precisava topar com Deus, topar com Jesus dessa forma, mostrando a sua limitação. A limitação dele não foi simplesmente não acreditar, foi dizer: eu preciso sair dessa dimensão pessoal e entrar numa dimensão agora espiritual, porque até então, para eles, eles não deram nenhuma importância do que o Messias fez. Ele não deu nenhuma importância nos milagres, porque se eles tivessem dado, eles não tinham ficado com as portas trancadas com medo, não. Eles tinham enfrentado, como ele falou, ele disse: vamos lá também nós para morrermos com ele. Mas ainda estava na dimensão pessoal, né? Aquela dimensão muito ainda limitada do seu ser. E nós assim muitas vezes nos encontramos, sabemos? Nós nos encontramos nessa dimensão. Até termos realmente a capacidade de observarmos que Deus quer muito mais do que isso. Claro, Deus quer fazer muito mais isso na nossa vida. Então, Ele vai alargando, Ele vai nos ajudando a compreender, a desmiuçar a nossa vida, para que nós possamos realmente ter propriedade. É aí onde está o dado. O próprio Tomé teve propriedade da graça de Deus, porque ele viveu todo esse percurso de fé. Todo esse percurso de fé. Uma fé que nasceu simplesmente assim: vamos, deixa tudo, vem me seguir. Uma fé que foi, de certa forma, só no impulso, vamos dizer também, porque eles não tinham nem dado de que realmente Jesus era o Messias. Mas eles se lançaram. Tem um detalhe, né, irmão? Eram pescadores, pais de família, muitos deles. É bom que se diga Tomé. A gente não tem registro com relação aos familiares de Tomé, mas a gente pode pegar o exemplo de Pedro, em que a Bíblia cita a sogra de Pedro. Então eram pais de família, pescadores, que naquele tempo a pesca era como se fosse uma empresa, né, deles, então tinha essa responsabilidade. O que leva, e aqui a gente pode olhar um pouquinho a nossa realidade, os homens têm uma dificuldade maior de crer naquilo que não está próximo dos nossos olhos, daquilo que não está ali de fato sendo tocado. E Jesus escolheu um dos discípulos, no caso Tomé, que é como a gente está falando no dia de hoje. Talvez fosse, de todos aqueles pescadores, talvez fosse o mais incrédulo, ou aquele que precisasse de fato ter, como o senhor tem falado, né, dado, e ter tido material, objeto em si, tocar para crer, como aconteceu lá no findar da sua história com Jesus, depois da ressurreição. No entanto, isso não impediu, né, dele de viver, e isso é bom, né, porque quando a gente falou agora há pouco, né, das 3 características e da disponibilidade, é quando você sai da sua dimensão humana, justamente de ver para crer, né, de ter que pegar nas coisas, de viver o arrepio da oração, o sentimentalismo da oração, e você passa a entrar numa outra realidade, que é de deixar com que aquilo que não está aos meus olhos
possa me tocar. E foi o que Jesus fez na vida não só dele, como de Pedro, né, que era turrão, que era muito, muito difícil, de personalidade forte. Mateus, que era cobrador de impostos. João, que foi o discípulo mais amado do mestre. Enfim, né, em todos. O Judas, né, que era que cuidava das finanças do grupo. Então tem essas características que são bem peculiares e que, de fato, assim, converte o nosso coração, que a gente percebe que ele não está tão distante, né? Isso mesmo. Quando nós saímos dessa dimensão bem humana, como você vai dizer, nós começamos a dar passos concretos, né? A termos um chão mais sólido. E aí a nossa fé sai simplesmente do emocional, porque nós somos, infelizmente, ainda dado a isso. A nossa fé é uma fé muito emocional. É uma fé, eu tenho fé se eu chorar, eu tenho fé se eu me arrepiar, eu tenho fé se eu ver o milagre acontecer. Mas é mais se Deus falar comigo. Se Deus falar comigo, e muitas vezes E detalhe, que falam as suas carências. Eu só queria fazer assim, uma correção, entre aspas, né? Se Deus falar comigo, de fato, se Deus falar aquilo que eu desejo escutar, e não aquilo que de fato eu necessito escutar, que são duas coisas diferentes. São todos bem diferentes. Então, o próprio Tomé, ele vai começando a trilhar o caminho, caminhando com Jesus, na dimensão do seguimento a Jesus, é que ele vai começar a ser a sua fé e sair dessa fé muito superficial, né? Essa fé que muitas vezes é alimentada pela ação dos outros e não no meu próprio agir, não no meu deixar fazer, né? Não é tanto que vamos passar para a próxima passagem, citação né? bíblica. Vamos, eu vou anotar aqui. Eu vou botar. Deixa eu desfixar aqui, minha gente. É uma ignorância, mas tudo bem. A próxima passagem que nós vamos utilizar hoje vai ser João 14, versículo 5. João, capítulo 14, versículo 5. Eu vou aproveitar a oportunidade para deixar também, irmão, já a próxima passagem, que é João, capítulo 20, versículo 25. E vou colocar também a primeira passagem que nós utilizamos para você, que você possa marcar aí na sua Bíblia, que é João... Jesus, calma. João... João, capítulo 11, versículo 16. Que foram as passagens que nós... deixa eu fixar esse negócio aqui. Calma. Vamos, pronto. Tá aí, são as passagens que nós vamos utilizar no nosso encontro de hoje. Começamos com João 16. João, capítulo 11, versículo 16, em que fala justamente da decisão de Tomé, né? Enquanto o grupo questionava, Jesus, tu vai voltar para aquela região onde o povo vai te matar, ou vai nos matar, vai nos apedrejar? E Tomé, a decisão de Tomé disse assim, vamos e morramos com ele, né? Aí agora nós vamos para João 14, versículo 5. Pronto. Nessa passagem, é bem interessante nós observarmos que, por exemplo, eu estou usando a versão da CNBB, a minha Bíblia é CNBB, certo? E aqui sempre traz um título, as Bíblias sempre trazem um título. Na minha já especifica de cara esse percurso que Tomé está fazendo, que nos ajuda também a crescermos na nossa fé, né? E ele diz o seguinte, que Jesus é o caminho. Entendamos. Tomé está percorrendo com Jesus, indo para ser imolado na cruz e, posteriormente, concretizar o seu desígnio, o porquê dele vir para cá, que é salvar-nos pela cruz e ressuscitar. Tomé também está fazendo esse mesmo percurso, né? Exige, de certa forma, da nossa parte, vamos dizer assim, a necessidade de podermos compreender
o que realmente é esse caminho. Por que Jesus é o caminho, né? Nesse relato em específico, nós observamos que Jesus, ele se encontra a caminho mais e mais. Cada vez mais ele está perto de entregar a sua vida, de doar a sua vida para nos salvar. Consequentemente também, os discípulos estão nessa mesma expectativa. Observemos que na primeira passagem que nós acabamos de escutar, Tomé incentiva os discípulos a ir morrer com Jesus também, mas ainda está na dimensão do racional. Ele está naquela dimensão de acreditar, como todos os judeus acreditavam, que o Messias viria para quê? Para fazer uma revolução, uma revolução, vamos dizer assim, muito institucional, porque eles estavam sob o domínio dos romanos. A gente pode até trazer como exemplo o próprio Mateus, né? Porque a raiva que a população tinha dele era por conta como ele era cobrador de impostos, ele não iria, eu digo muito isso, né? Ele não iria só para levar a cadeira, mas ele levava a cadeira, a mesa, o fogão, tudo que tinha dentro daquela casa, que não era só um comportamento exclusivamente de Mateus, né? Mas dos cobradores de impostos. Aí tinha um exemplo muito depois de Paulo, né? Que matava, perseguia. Então, só para trazer o exemplo mais concreto da nossa espiritualidade de Mateus, né? Por isso que as pessoas rejeitavam Mateus por conta do seu histórico, daquilo que ele fazia, nisso que o senhor está falando. Interessante. Observemos agora, porque o percurso que Jesus quer fazer com seus discípulos, especialmente com o próprio Tomé, né? E isso vai ser mais uma etapa que ele precisaria passar. Aqui, no versículo, ou na leitura de João, no capítulo 14, o próprio Tomé, né, faz uma pergunta a Jesus. Ele diz assim, no versículo 5, Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Olha, gente, a pergunta que ele faz. Nós não sabemos para onde é que o Senhor vai. O homem tinha, de certa forma, muitas vezes se configura muito conosco, uma crise de identidade imensa, uma crise de fé. Ele não sabe em quem se sustentar, porque já para na mente dele a necessidade de algo maior. O próprio Jesus já está ensinando que ele não veio simplesmente para ser um revolucionário político. É mais do que isso. Ele já estava começando a mexer no interior de Tomé. Por isso que Tomé se sentiu impulsionado agora a perguntar nesse versículo aqui. Senhor, não sabemos para onde é que vais. Oxi, mas ele não tinha dito que ia para Jerusalém? Para morrer com ele? Como assim? É uma coisa que muitas vezes fica sem lógica, mas entendamos a situação dos discípulos. Eles estavam agora começando cada vez mais a entender o que realmente isso estava implicando. O que é que a morte de Jesus iria provocar na vida deles? O que é que realmente o próprio Jesus queria com a sua morte? E é realmente uma entrega total, incondicional. Então, muitas das vezes, nós achamos que o próprio Deus, ele veio simplesmente para mostrar que ele é Deus. Não, gente. Ele veio para nos mostrar de onde nós viemos e o valor que nós temos. Por isso, do sacrifício de Jesus. E o próprio Tomé vai ser testemunha dessa graça. Porque quando ele diz que não acredita, só acredita quando toca, ele está dizendo para Jesus que ele quer participar dessa ressurreição. Ele quer entender realmente o porquê, o porquê que Jesus ressuscitou. Teve que passar por todo esse processo e eles também. Por isso é que ele vai dizer, nós não sabemos para onde é que tu vais. Como nós podemos conhecer o caminho? Aí onde entra
o que Jesus vai falar agora, no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tomé, ele estava dizendo aos discípulos, olhem para mim. Fixe os seus olhos em mim. Olhe para aquilo que eu estou fazendo. Olhe mais do que simplesmente a situação que eu vou passar, mas olhe que isso vai provocar na sua vida e na vida de tantas pessoas. Na verdade, o próprio Jesus estava dizendo, assumam com veracidade essa morte para a vida e a ressurreição para a vida nova. O ressuscitar para a vida nova. É essa expressão que, na verdade, o próprio Jesus está dizendo. Eu sou o caminho. Tipo, Tomé, não existe outra forma de você encontrar o Pai. Não existe outra forma de fazer uma revolução política se você não assumir as minhas condições. Aquilo que o Pai me pediu para que eu viesse fazer. Não existe outra verdade. Eu sou a verdade. Tudo que eu estou ensinando é para você saber e compreender que isso é palavra eterna. E isso é palavra que se sustenta, que tem base. É mais do que o achismo. Porque muitas das vezes o próprio Tomé nos ajuda a entender. Nós vivemos muito de achismo. Não é não? A nossa fé é muito, eu acho assim, eu penso assim. Não, ninguém pensa nada, ninguém acha nada diante de Deus. Já está aqui. É isso aqui que nós precisamos assumir. É assumir o próprio Jesus com a nossa realmente nas nossas limitações e nos tornarmos verdadeiramente santos como Ele é santo. É essa a proposta. É uma radicalidade. E os próprios discípulos, e o Tomé estava no meio, não sabia. Eles estavam ainda naquela paranoia de achar que eles, no mínimo, iam ser o quê? Algum influente quando Jesus fizesse uma revolução humana, vamos dizer assim, política. Eu queria tirar o trono, né, de Judas, observemos uma coisa bem interessante. César. Observemos uma coisa bem interessante. Mateus vai falar sobre uma mulher, uma mãe, que é a esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e de João, que vai ao encontro de Jesus e diz assim, mestre, deixa que meus filhos se sentem um à sua direita e outro à sua esquerda. Não é isso? Sim. Privilégio. Sim. Até eles achavam, todos aqueles que andavam com Jesus estavam achando que Jesus ia fazer isso. Tomar o poder dos romanos, que eram os opressores no tempo, e um ia ficar à sua direita ou à sua esquerda para serem os conselheiros e ter algum privilégio. Ai, Jesus é muito bom nessa hora. Gente, Jesus é fantástico. Quando ele diz assim, não cabe a mim dizer quem sentará à minha direita ou à minha esquerda. Cabe ao meu Pai, porque o que é que eu estou fazendo aqui? A vontade dele. Por isso é que ele vai dizer, eu vim trazer vida, eu vim trazer o real sentido da vida. Vocês não estão vivendo por si. Vocês têm algo maior. E ele queria que os discípulos, e sobretudo Tomé, entendessem a realidade, que é o caminho, que é vivendo a verdade e o que ele ensinou, que realmente a vida vai acontecer. O pleno sentido da vida vai acontecer. Do contrário, nós não vamos conseguir entender quem realmente é Deus na nossa vida, ou o propósito de Deus para a nossa história. Vamos achar que nós somos nós mesmos os autores. Nós somos os autores da nossa vida, que não existe algo a mais. E sim, existe. Viu? Existe sim. Deus mandou seu Filho para nos fazer compreender de forma concreta que realmente nós somos importantes para Ele e que precisamos valorizar a vida. E não é uma vida simplesmente carnal, mas é uma vida espiritual. Porque ressurreição, a categoria de ressurreição, não está simplesmente, por exemplo, na carne. Está no que realmente isso vai provocar. Observemos que muitas vezes as pessoas me perguntam isso. Irmão, Lázaro ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro. Sim. E aí ele vive até hoje? Não, morreu.
carnalmente, o próprio Lázaro depois veio a morrer novamente. Até porque fazia parte, né, de uma proposta de Jesus, que era justamente a crença daqueles que queriam lhe apedrejar no momento antes. E isso era fazer mais interessante. Observemos o que isso provocou no povo, o que isso provocou de profundo naqueles que viram essa graça acontecer. Mas só é bom que se diga, né, que apesar dessa graça, apesar dessa ressurreição, muitos ainda se comportaram de maneira incrédula, né? Como, por exemplo, ele não pode ressuscitar num dia de sábado, né? Como Sim. A gente vê nesse evangelho do domingo passado, da missa do domingo passado. Isso mesmo. Interessante que o próprio caminho que Jesus quer fazer é dar pleno sentido ao que realmente Deus pensa de nós. Lembrou agora de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Isso, menino, na escola de Santa Teresinha. É essa a realidade. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Não o que eu penso, que é falho, e nem muito menos o que os outros pensam de mim, que também é falho. E isso provoca limites. Isso já é um limite. Mas Deus quer nos fazer compreender a sua grandiosidade. O que realmente Ele pensa de nós. Você já parou para pensar o que é que Deus pensa de você? É bom nós entendermos essa realidade. Porque, interessante, nós vamos adentrar numa próxima passagem bíblica que nós vamos entrar na dimensão da decisão profunda de Tomé. O que a decisão provoca na vida dele. Esse caminho, né? O que esse caminho realmente vai provocar agora. Eu só queria, irmão, antes, trazer 2 elementos, né? 3, na verdade, da passagem de João 14:5, né? Que quando Tomé diz, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho, demonstra 2 características que eu achei que são importantes para a nossa vida. A primeira, que é a curiosidade de Tomé, né? Percebe-se que ele é um homem curioso, né? E a segunda que deveria fazer parte da nossa vida de oração diária, ele é um homem franco, né? Ele é um homem que fala para Deus aquilo que ele está sentindo, ao ponto de dizer assim, olha, Senhor, nós não sabemos para onde vais, né? Como podemos conhecer o caminho? Ele foi verdadeiro, ele foi muito franco, né? E o que às vezes falta na nossa vida de oração diária é contar para Deus aquilo que de fato está acontecendo com a gente, porque nós permanecemos numa dimensão ou numa realidade onde nós nos colocamos acima de pessoas ou do pecado, de algumas realidades, e a gente acaba não contando para Deus, e aí é com panela de pressão, né? Quando a gente vai guardando, quando o feijão está passando do ponto, a panela acaba explodindo. E assim acontece também na nossa vida, né? A gente abre a boca de falar, Deus não tá falando comigo, Deus não está se manifestando, eu não consigo identificar a presença de Deus. Às vezes passa por essa falta de franqueza da nossa vida de oração, como Tomé nos demonstra. E a outra é com relação a Jesus, né? Que essa indagação ela foi importante, por mais que tenha sido uma dúvida, e que a gente pode colocar aqui e dizer, Tomé não entendeu o processo com Jesus. Não foi nem isso. Mas, claro, não foi não só isso, mas nos revelou uma outra coisa que alimenta a nossa vida de oração, que foi a revelação da personalidade de Jesus quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses 3 elementos fazem parte da minha personalidade e que durante todas as gerações, né, desde as dos discípulos que estavam lá com ele, até a nossa, que vive uma mística junto com Jesus, nós sabemos, e esses elementos da personalidade de Jesus chegam até a gente, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, levemos em consideração, né, a importância dessa pergunta de Tomé para Jesus. Interessante, Denis, muito bem. Eu tenho muito orgulho desse teu filho. Eita! Você falando sobre essa realidade, me veio muita necessidade de falar um pouco sobre vida espiritual. As pessoas não entendem o que é essa constância da vida espiritual, né? Ou que muitas vezes as pessoas bagunçam
pensando que é espiritualidade. Gente, espiritualidade é uma coisa, vida espiritual é outra, totalmente diferente. Tá certo? A espiritualidade é um assumir, você assume uma certa característica, aquilo vai lhe moldando e aquilo vai revelando o que Deus quer para você. Isso é uma espiritualidade, certo? Por isso que existem mundos. Agora, a vida constante no Espírito, que é um caminho espiritual que você faz, que é o próprio Tomé nos ajuda a viver, ele está fazendo esse caminho com Jesus, enquanto ele está subindo para Jerusalém, é uma outra coisa totalmente diferente. E o Denis trouxe esses 3 elementos, a curiosidade, o ser verdadeiro e a revelação. Olha, Deus só vai se revelar para nós, na nossa vida espiritual, como esse caminho, como essa verdade, como essa vida, se nós formos curiosos e mais do que isso, se isso é verdade. Não existe outra forma. Não adianta você achar que você vai se esconder de Deus, porque o próprio salmista nos diz algo bem interessante. Deus prescruta o nosso íntimo, Deus sonda o mais íntimo do nosso coração. Ele sabe até onde ou o que realmente nós estamos pensando, antes mesmo de nós. O profeta também vai dizer, Deus nos constituiu desde a eternidade. O profeta também vai dizer, Ezequiel vai falar sobre essa realidade, que Deus nos queria e já sondava, ou já realmente nos formava no seio da nossa mãe, desde toda a eternidade. Já era querer de Deus. Pronto. Então, nós estávamos falando sobre a vida espiritual, o caminho de vida espiritual. Como é que isso pode acontecer? Como é que Tomé se revela? Pode nos ajudar, né? O Denis nos trouxe essas 3 características que nos salta de João 14:5. João 14:5, que vai falar o diálogo de Jesus com Tomé, que Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo? Dentro dessa perspectiva, nós podemos entender como é que se forma um caminho espiritual. E o caminho espiritual que é comum a todos os santos, como foi, como também os convidados a viver. Não existe outra forma. A primeira coisa é a curiosidade. Nós precisamos ser curiosos. E essa curiosidade vai atiçar de certa forma, ou traz como exigência, vamos dizer assim, a segunda característica, que é o quê? A verdade. Nós precisamos, nos nossos momentos interiores com Cristo, com o Senhor, termos a curiosidade de nos perguntarmos quem realmente nós somos para Ele, não o que os outros pensam, não o que você pensa, mas o que Deus pensa de você, e assim mostrarmos a nossa verdade, para que realmente Deus se revele, porque a terceira característica é a revelação. Deus só vai se manifestar para você, meu irmão, minha irmã, quando você passar por essas 2 fases. Primeiro, a curiosidade. Segundo, a verdade. Mesmo que essa verdade lhe traga um bocado de fantasma, como muitas vezes nós temos dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. Muitas das vezes nós não queremos adentrar o nosso interior porque temos medo. Nós temos receio do que realmente nós somos, porque ainda estamos naquela história de eu tenho medo do que eu penso, mas não é o que eu penso, não é o que os outros dizem, mas é na verdade o que Deus pensa de mim. É sairmos dessa realidade que é bem superficial, bem humana, e entrarmos numa dimensão espiritual. A minha comunicação com Deus, que parte da oração, precisa partir justamente dessas 2 bases para realmente acontecer a terceira. A curiosidade, eu tenho que procurar quem realmente Deus, o que é que Deus pensa de mim. E não existe outra forma, minha gente. É a oração. E depois, a verdade. Mesmo que a verdade não soe tão bem, mesmo que a verdade traga sentimentos ruins, mas eu tenho que topar, eu tenho que realmente saber quem realmente eu sou. E mais do que isso, para que Deus se realmente, para que o próprio Jesus venha se revelar. Ele venha mostrar quem realmente nós somos. Isso foi o percurso comum de todos os santos. Não existe outra forma. Não existe.
E a base, vamos dizer assim, a forma como isso acontece é a oração. O caminho espiritual que nós precisamos fazer é para nos ajudar a chegar a esse patamar de maturidade espiritual, em ter consciência e firmeza do que Deus pensa de mim. Porque se nós ficarmos no superficial, o que eu acho, o que os outros acham, nós vamos eternamente nós vamos ser eternamente dependendo dos outros ou de mim mesmo, escravos. Né? E o próprio Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque ele quer trazer o quê? Libertação desses sentimentos. Libertação de si, libertação do que os outros acham, para destruir realmente o que Deus pensa de você. Né? E, na verdade, ele está querendo que você se aprofunde naquela máxima que existe lá no Gênesis. O que é que o Gênesis vai dizer do homem? Nós somos o quê? Imagem e semelhança dele. Quando chegarmos a essa consciência, o nosso caminho espiritual chegou realmente à maturidade. A nossa fé realmente chegou à maturidade. E isso é para os santos, para quem quer ser santo. Então, meu irmão, não existe outra forma. Não existe. Irmão, Quer eu queria ser santo, aproveitar. viva isso. Oi, Eu queria só aproveitar a oportunidade, só trazer mais um dado, né? Que aqui o senhor falando, acabei, a cabeça que tá voando, né? Mas assim, trazer uma palavrinha que talvez seja nova para muita gente, mas trazer uma palavrinha que é muito que faz parte da nossa vida e às vezes a gente não entende, que é uma palavra chamada kairos. Tempo de Porque graça. a gente percebe duas realidades diferentes, a de Jesus e a dos discípulos. A ansiedade nos discípulos para que alguma coisa acontecesse por conta das palavras de Jesus que já estavam inquietando o coração de todos. Tanto é que na primeira passagem a gente já percebe isso, principalmente com a decisão de Tomé, né, de dizer vamos e morramos com ele. E a de Jesus, né, a parcimônia, ou talvez a paciência de Jesus de esperar o tempo necessário acontecer, né, que é justamente esse tempo de Deus, esse tempo da graça. Então, o senhor falando aí, acabei lembrando dessa palavra, né, de kairos. O comportamento dos discípulos era um comportamento ansioso para que algo acontecesse, porque eles sabiam que aquele retorno de Jesus para Jerusalém, e é o que nós vamos viver através da liturgia da igreja durante esses próximos dias, essa ansiedade para que algo acontecesse ou algo iria acontecer. Talvez muitos estivessem com o coração temeroso de imaginar a partir daquele momento algo muito ruim pode acontecer. No entanto, talvez quando a gente ir trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Quando nós estamos voltados ou preocupados com muita coisa, a gente acaba deixando de olhar o essencial, assim como Jesus falou para Marta, né? Marta estava preocupada com as coisas, mas esqueceu de olhar o essencial. E os discípulos estavam preocupados com o que iria acontecer e esqueceu de olhar um elemento importante para a nossa vida e para o que Jesus estava demonstrando, que era justamente a paciência. Porque você dá uma resposta de dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida diante do desespero dos outros, é você perceber que ele estava completamente ali abandonado, né? Que é a kenosis, né? Que é o esvaziamento de si para o preenchimento de Deus. Isso mesmo. Esse sentimento, essa kenosis, né? Ou muitas vezes a kenosis, como muitas vezes nós chamamos na dimensão bíblica, né? Esse esvaziar-se de si foi necessário para Tomé. Ele nos ajuda a compreender isso. Na passagem que nós acabamos de escutar, nós percebemos que existe uma certa, eu não sei, assim, uma confusão dos discípulos. Eles não sabiam o que realmente estava para acontecer. Né? Tanto que na hora H, quando realmente o discípulo estava, vamos dizer assim, para assumir, como o próprio Deus, Jesus estava para assumir na cruz, né? A condição humana dele, da morte, todo mundo correu, inclusive Tomé. Só ficou João, né? E sua mãe, né? Só ficou o próprio João
que dizem que é João, mas lá na palavra não diz que é João, diz que é o discípulo amado, né? Só ficou o discípulo amado e Maria, e os outros estavam onde? Aí o próprio Atos dos Apóstolos vai dar a compreender onde é que eles estavam, de portas trancadas, porque até então eles não sabiam a dimensão da morte de Jesus. Eles não sabiam que realmente o que isso iria provocar, a urgência disso na vida deles, né? É a mesma coisa, Denis. É a mesma coisa. Esse esvaziar-se é morrer para si. Aqui, nos isso que nós falamos, é morrer para si e deixar que os pensamentos, como o Padre Zé encanta, né? O meu pensamento agora é totalmente dele. A minha vida é totalmente dele. Então é um esvaziar-se por completo. As categorias humanas e deixar realmente que as categorias, vamos dizer assim, espirituais, aquilo que Deus quer para nós, realmente aconteça. Mas se não existir esse esvaziar-se, esse morrer para si, não existe também uma aceitação completa de Jesus. Não existe. É falso da nossa parte. E isso, o próprio ato do batismo, né, precisa ser vivido. Nós somos batizados quando criança, porque os nossos pais assumem isso para nós e nos educam na fé, para que nós tenhamos consciência e também tomemos a nossa atitude, que nós possamos realmente também nos esvaziar, crescer, né, amadurecer, esvaziar-se a chegar a esse ponto de que realmente é Ele quem nos domina, é Ele quem realmente é o autor, é o princípio, Ele é o centro, como diz e como canta, né, o Frei Gilson. É Ele, e mais nada. E o próprio Tomé está fazendo, como os outros discípulos, né? Está fazendo esse caminho. Mesmo diante das situações, nós vamos observar agora, nós podemos partir para a próxima citação bíblica, que é João. Capítulo 20, versículo 25. Pronto. Que é o quê? Nós já estamos, Jesus já morreu aqui. Jesus já morreu. Entendamos isso. O fato agora se concretizou. Vamos subir para morrer com ele. Mas o que foi que aconteceu com Tomé? Correu. Se escondeu. Porque até então, tudo Pedro que ele negou pensava, Jesus 3 vezes. Pois é, o próprio Pedro nega, né, todo o desenrolar. Todo mundo corre, só fica Maria e o discípulo amado. Não é? Todo mundo, cadê o Tomé que disse que ia morrer com Jesus? E isso não é falta de fé. Vamos entender isso. Lá no versículo 25, quando ele vai relato, Jesus assina essa, minha gente. Jesus está, todo mundo está com medo. Talvez fosse uma pessoa que, tipo, fazia falta ali no grupo, fazia muita falta ali no grupo, porque fazia sentido estar na presença dele. Então, no momento do cenáculo, foi o que a gente falou até no começo dessa live, Tomé não se encontrava junto dos outros discípulos. Ou seja, o Pentecostes em si, né, e também tem um significado, é bom que se diga. De fato, Tomé não participou do cenáculo como os outros discípulos. A cena agora, os discípulos estão todos impactados. O mestre ressuscitou. Dentro dessa cena, isso é muito assim incrível. Dentro dessa cena, o que é que acontece? Chegam para dizer, Tomé, tu não estavas aqui, criatura de Deus. O mestre ressuscitou. Aí Tomé, como sendo esse homem curioso, verdadeiro, que você falou, e que precisava realmente topar com Deus, concretizar a sua vida espiritual, disse, pois só se eu tocar, eu preciso tocar. Gente, isso é lindo. A fé é palpável. A fé nós podemos tocar.
Deus nos dá essa graça de poder nos tocar na nossa fé. É mais do que sentimentalismo, é mais do que arrepios, é mais do que simplesmente sentimentos que adentram o nosso coração, achismos. É mais do que isso. É concreto. O fato realmente aconteceu. Ele ressuscitou. Mas por que ele ressuscitou? Ressuscitou na vida de todos os que estavam em Pentecostes. Estava lá. Só que não tinha acontecido isso, sabe quem? Em Tomé. Porque sendo um homem curioso e verdadeiro, ele diz, não, se aconteceu na vida de vocês, também acontece na minha. É essa expressão que nós precisamos entender. Se aconteceu na vida do Denis, se Denis é um homem do fogo, se a Catarina é um homem de fogo, se o Papa é um homem de fogo, se os discípulos são homens e mulheres de fogo, por que não acontece na minha vida? Aí onde está o grande segredo. Ele foi atrás. E isso chamou a atenção de Jesus. No entanto que ele aparece para Tomé. O relato bíblico diz claramente isso. Ele aparece para Tomé e a primeira coisa que Jesus, o ressuscitado, diz para ele é aquilo que ele estava necessitando. Toque aqui, ó. Toque naquilo que foi capaz de eu fazer por você. Quando nós nos lançamos, nos abandonamos, minha gente, a revolução interior é imensa. Quando realmente Deus entra no nosso coração, nós vamos entender que o tempo, o Kairos acontece. É hoje. Eu realmente me encontrei, hoje eu me converti. Hoje eu toquei nas chagas, no porquê, na limitação humana e divina. Deus se fez homem para nos salvar. E isso é lindo. O próprio Tomé, ele não foi um homem que não acreditava, pelo contrário, ele nos ensina a sermos perseverantes na nossa fé, porque ele viu que é mais milagres, porque ele sabia o que tinha acontecido, ele foi testemunho disso. Agora ele queria saber se a vida dele era um milagre. É essa a expressão. Se eu sou realmente um milagre, o que Deus pensa de mim? E aí onde está? Quando o próprio Tomé se encontra com Jesus e toca nas chagas dele, diz assim: meu Senhor e meu Deus. Existe adoração mais bonita do que essa? Não existe. O coração dele sai da dimensão profundamente humana e entra na dimensão espiritual, e realmente ele começa a entender que realmente Deus é palpável. Deus entrou neste mundo. Deus quis ficar no meio do seu povo. Não é um homem que não tinha fé, não era um homem incrédulo, pelo contrário. Era um homem que usou da sua capacidade, da curiosidade, que mostrou a sua verdade e que isso chamou a atenção de Deus. Aqui. Não é tanto que o próprio Jesus vai dizer, como já disse outros anteriormente, outras vezes. Os evangelistas nos dizem isso. Ele vai dizer, homens de pouca fé. Isso, na verdade, é uma chamada de atenção da parte de Jesus para nós. Claro. Para nos dizer, olha, vocês podem fazer, vocês podem sentir, ou melhor, vocês podem viver nessa dimensão espiritual. Se vocês permitirem que isso aconteça. E quando vocês realmente souberem que eu sou o Senhor da sua vida. Porque ele entendeu naquele momento que não era simplesmente algo humano. Ele veio fazer uma revolução interior. Deus fazer isso. Eu até, irmão, vou trazer primeiro O jornalista bom, Jesus. Irmão, a primeira coisa que eu queria destacar é como Jesus, ele, vamos dizer assim, né? Eu vou utilizar uma palavra que é meio que popular, mas ele busca se adaptar
a forma como precisa falar com as pessoas. Porque, por exemplo, para os discípulos que estavam no cenáculo, a fala foi de uma maneira. Mas para Tomé precisava ser de uma outra maneira, justamente por conta do seu perfil detalhista, por conta de ser uma pessoa incrédula. E tem outro, né? Como eu falei na reflexão anterior, em que nós apresentamos a característica da curiosidade em Tomé, aqui também ela volta a se apresentar. Porque foi quando ele falou, quando os discípulos falaram, né? Vimos o Senhor, e ele fala, se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos e não puser o meu dedo no lugar dos pregos e não introduzir a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. Só que isso além disso, né? Além dessa realidade, aqui traz um elemento que é que é o elemento era preciso. Tomé estava buscando ali respostas para suas interrogações. E talvez até respostas para as interrogações que coibiram a presença dele lá no cenáculo. Era preciso se encontrar, era preciso Jesus se adaptar à forma como Tomé estava entendendo a sua realidade, para que de fato ele fosse, ele vivesse a conversão genuína, né, no caso de Tomé. E outra coisa, né, que a Bíblia, não sei se na sua versão Jerusalém ela fala, que a apresentação de Jesus, ela não aconteceu no mesmo dia do cenáculo, quando os discípulos viveram a experiência com o Espírito Santo e eles falaram, né, vimos o Senhor. Aqui na minha Bíblia, no versículo 26, ele fala, 8 dias depois. Então teve um hiato aí, um tempo, em que aquilo que estava acontecendo, aquilo que os discípulos relataram, aquele relato precisava fazer uma diferença na vida de Tomé, mas demorou. Nós né? chamamos de encarnação. Na teologia existe esse termozinho, encarnação da palavra se fez carne, mas também se fez interior. Ela encarnou, ela habitou no meio dos que acreditaram, mas Tomé ainda não tinha entendido essa encarnação da palavra, né? Tanto é que 8 dias depois, eu creio que seja também, que tenha isso escrito aí na sua Bíblia, foi que de fato houve o encontro de Tomé e a adaptação de Jesus, a forma de Jesus falar com Tomé, para que de fato ele respondesse aquilo que Jesus falava desde o momento em que ele convidou Tomé a fazer parte do grupo dos 12, né? Que era justamente meu Senhor e meu Deus. Agora sim, eu acredito de forma genuína e entrego a minha vida por completo a essa missão. É interessante essa realidade que nós entendemos. Deus vai se adaptar realmente àquilo que realmente nós precisamos compreender, como nós compreendemos, né? É a forma que ele encontra para poder se aproximar de nós. Né? Tem até aquela história que a gente costuma ouvir muito, principalmente nos encontros, né? Acontece, por exemplo, o primeiro dia, as pessoas não responderam da forma como poderia responder, da forma como deveria responder. Há uma expectativa coletiva para uma resposta do povo. Mas e aí a gente não pode se desgarrar, né? Que é justamente a resposta de Jesus, que ela é pessoal. A adaptação da fala de Jesus, muitos são tocados no encontro, às vezes, muitos são tocados na sexta-feira, no primeiro ato, né? Tem um relato de um jovem, o Mateus, por exemplo, né? O Mateus, para quem não sabe, o Mateus ele não acreditava em Deus, ele era ateu. E ele disse assim, que o que encantou ele no encontro, em que ajudou ele a viver essa espiritualidade profunda, não foi a mística, mas foi a dedicação das pessoas por aquele encontro. Para a gente ver o agir de Deus, né? Que às vezes a gente espera muito, ou espera o findar de um encontro. E às vezes o agir de Deus para muitas pessoas acontece na sexta-feira, para outros acontece no sábado, e muitos acontece até depois do encontro, que é justamente essa adaptação da forma como Deus age na vida das pessoas. É interessante você falando que cai mais uma vez na questão da curiosidade, né? O que motivou, por exemplo, a Tomé a querer ter esse encontro com Cristo, a acreditar realmente, a tocar na chaga de Deus, foi o relato dos discípulos.
a empolgação dos discípulos. Olha, nós o vimos, ele estava aqui. E aí disse, então, se eu Vimos não do Senhor. como vocês se eu sentir como vocês sentiram, isso não é falta de fé, não, pelo contrário. É realmente uma pessoa que quer fazer a experiência com Deus. Que quer realmente ter a sua vida impactada. Quer realmente chegar ao que é essencial, não é? Porque ele viu, ele sentiu, ele presenciou a empolgação dos discípulos. Ele viu que o povo, aqueles que estavam, por exemplo, trancados, eles já estavam agora de uma outra forma. Ele sentiu, ele viu no rosto das pessoas uma certeza. Ele viu que aquele caminho que eles estavam fazendo, seguindo Jesus até Jerusalém, que também era o caminho espiritual, porque no caminho Deus iria, o próprio Jesus iria, estava falando com eles, ia ensinando, esses ensinamentos agora tinham se concretizado. Então, se tinha se concretizado na vida deles, dos discípulos, Tomé também estava querendo fazer isso. Tomé também queria sentir o que eles estavam sentindo. E aí é por isso que, quando eu comecei a live, eu disse que nós temos que desmistificar o que muitas das vezes nós achamos, né? Nós pensamos de algumas passagens isoladas. Sim. Nós pegamos trechos e achamos que aquilo ali é a verdade. Não construímos essa verdade como, por exemplo, Tomé foi construindo a sua vida espiritual, foi construindo o seu caminho com Jesus. Da forma que Jesus estava seguindo para ser crucificado e ressuscitar, também houve uma ressurreição com os discípulos. Eles também foram crucificados. Eles também tiveram que ser crucificados interiormente quando estavam na sala, e Tomé até fora também, decepcionados com o mestre. Mas ele disse que ia ressuscitar. Por que não ressuscitou até hoje? E aí, quando isso acontece, se abre essa possibilidade, né? Ou aquela expectativa que estava imersa nos sentimentos ruins, como desgosto, como estar só, como estarem abandonados, como os discípulos estavam, agora vai transformar em quê? No verdadeiro encontro. Porque esse encontro vai possibilitar, observemos agora, todo aquele que se deixa ser conduzido no caminho do Cristo, é ensinado por ele, pela curiosidade, na verdade, e Jesus se revela para essa pessoa automaticamente, Denis. E isso também é para todo o aleluia. Automaticamente, eles agora vão ser mestres. Como assim, irmão? Agora eles sentiram e precisam levar. Eles saem da dimensão de ovelha, de discípulo, de ovelha, e agora tomam a decisão de serem pastores, e pastores de alma. Isso é profundo. A decisão acontece justamente aí. Porque quando isso acontece, o que foi que aconteceu? O relato, João vai dizer o quê? Que depois que Jesus ressuscitou e que ele soprou o Espírito Santo sobre eles, o que é que acontece? Eles vão para eles vão para a missão, eles assumem, dizem assim, eu senti, não só simplesmente eu escutei alguém falar, eu agora sei com a minha vida quem ele é. Então eu assumo isso e me transformo em um evangelizador. Eu vou à rua agora para anunciar isso. E nós precisamos entrar nessa categoria. Nós precisamos nos encontrar com Cristo. Esse encontro precisa provocar em nós o quê? Uma categoria, a vontade de também evangelizar. A metanoia, né? Oi? Só falando palavras difíceis hoje, a metanoia, né? Uma transformação. Isso, uma metanoia. Uma transformação. Eu até queria trazer, irmão, um dado importante, né? Que é assim, às vezes nós queremos a nossa constância de oração e há uma confusão de sentimentos e pensamentos, né? A gente acha que a incredulidade ela não faz parte, ela faz parte da fraqueza humana,
né? É uma situação que todos nós estamos sujeitos a passar, eu, o senhor, qualquer um, né? Essa incredulidade. Aí por isso que há uma necessidade de, o senhor tem falado muito sobre encontro, eu vou até colocar a palavra reencontro, que no caso de Tomé foi um reencontro, né? Porque ele viveu todo o processo com Jesus e depois da ressurreição ele precisou de um reencontro, né? Onde nós também, às vezes, Na verdade, Tomé viveu isso, porque ele já acreditava no Deus único, por ser um bom judeu, como Jesus foi. No nosso caso, é um encontro verdadeiro. Sim. Porque eles foram os anunciadores. E aí, às vezes, a gente cai naquela situação, é um perigo de achar que nós estamos acima da graça, né? Que acontece determinada realidade para determinado grupo ou missão. Eu não vou fazer parte disso não, porque eu já sei, eu já vivi. E há uma peculiaridade uma peculiaridade da necessidade do reencontro, né? Para justamente nós voltarmos o nosso olhar para o ressuscitado e que ele possa agir na nossa vida. Isso mesmo. Você tocou em algo que nós precisamos, dado de fé, né? Nós olhamos para tantas dimensões, para todas as direções. Olhamos para a vida dos outros, deixamos que os outros nos olhem, mas nós esquecemos de olhar e fixar o nosso olhar em Jesus, no que Ele quer que nós façamos. Ele veio e a máxima que Ele coloca em todos os... é comum, de Mateus, Lucas, Marcos e João. Ele era mestre, e se Ele era mestre, Ele veio constituir discípulos. E discípulos fazem a vontade do Pai, faz a vontade do Mestre. E como discípulos também Ele nos pede, agora vão e façam. E o mais interessante, sabe o que é, Denis? É que Ele disse aos discípulos, o ressuscitado diz aos discípulos, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Ele ressuscitou, Ele libertou, Ele curou, Ele transformou. E o que é maior do que isso? É deixar-se ser um pouquinho de Cristo. É sair da categoria do simplesmente falar e do agora viver. As pessoas precisam entender aquilo que os discípulos, os primeiros discípulos viviam. As pessoas, quando olhavam para os discípulos, as primeiras comunidades, olhavam e diziam assim, vejam como eles se amam. Sim, verdade. Está lá em Atos, capítulo 1, capítulo 2, a gente tem esses relatos, né? De como eles partilhavam tudo em comum. E muitas das vezes nós somos tão limitados nessa área, sabe? E ainda nos dizemos cristãos. Achamos que ser cristão é simplesmente ser batizado. Nós somos assinalados pelo Cristo. Mas ser cristão verdadeiro é assumir. E não existe outra forma. Nós precisamos percorrer o caminho. Esse caminho de graça. Que nada mais é do que nos formar na escola da santidade. Jesus quis fazer isso. Ele veio simplesmente para nos ensinar a sermos santos, como o Pai é. Ele mesmo diz isso, né? Sim. Ser santos como o vosso Pai é, como eu sou santo, como o Pai é santo. Então, nada mais é do que isso. E o próprio Tomé que justamente nos dá ou nos possibilitar que nós precisamos entrar neste caminho. Nós precisamos topar na verdade, na curiosidade, no aprofundar-se, no deixar-se ser transformado. Né? É no caminho, é percorrendo esse caminho com Cristo que Ele vai se revelando e vai mostrando realmente quem nós somos e vai nos formando na escola da santidade. Essa é a graça maior que nós precisamos entender. E vou até aproveitar, irmão, para complementar, né, que nesse tempo, todos nós, a nossa geração ela é uma geração eleita, mas nós estamos diante de algo que finaliza esse discurso de Jesus com os discípulos, que é justamente em que ele fala, né? Crestes porque me vistes.
Felizes aqueles que creem sem ter visto. É óbvio que, de uma certa forma, o comportamento de Tomé conforta um pouco, às vezes, e isso pela inconstância da nossa vida de oração, conforta um pouco essa insegurança que nós nos construímos. No entanto, irmão, Jesus ele revela que há uma possibilidade real de amadurecimento da nossa fé. Quando ele diz, e olhamos para os santos, né? Os santos recentes, Frei Galvão, que se tornou santo recente, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, santos que chegaram a este patamar, que chegaram a este lugar sem ter visto, e aí eu falo fisicamente, né, na mesma dinâmica dos discípulos. Eles chegaram a esse lugar e que todos nós, eu, o senhor, todas as pessoas que estão com a gente hoje, nós estamos nesse privilégio de chegar a esse patamar, de chegar a essa realidade sem ter convivido fisicamente, mas na mística é aí onde de fato a nossa vida de oração precisa ser reconstruída para que caia. E aí a gente viva essa mística na nossa vida diária de oração, dentro da nossa casa, no nosso grupo de amigos, nos afazeres, como diz Santo Inácio de Loyola, né? Faça tudo como se tudo dependesse de você, mas confie como se tudo dependesse de Deus, né? Vai lavar a louça, vai varrer uma casa, olhando e tendo a certeza de que aquilo você não está fazendo para o outro, mas sim para Deus. É verdade. É interessante que esse acreditar, tendo em vista essa passagem, né? Bem-aventurados os que não viram e agora acreditam, né? Precisa se tornar algo concreto, né? Precisa se tornar algo concreto. Sairmos da dimensão de falar e testemunhar, sermos testemunhas da ressurreição, que ainda hoje, gente, é um dado que preocupa. Muitas das vezes nós seguimos a Jesus porque ainda estamos naquela dimensão da infância espiritual. O que é infância espiritual? Dependência. Nós dependemos de alguém que reze por nós, que fale por nós, que alimente o nosso ego, que fale palavras bonitas, não é? Palavras de desejo, né? Ou naquela história que muitas das vezes, muitas vezes eu já vi isso acontecer. Por andar em muitos lugares e fazer muitas adorações, as pessoas muitas vezes chegam para mim e dizem assim: parece que o Senhor sabia da minha vida toda, mas eu não sei da vida de ninguém, graças a Deus. Não sei da vida de ninguém. O próprio Jesus condenou a fofoca, viu? É bom que se diga. As pessoas ficam dizendo: falou para mim, falou o que eu queria. Gente, vamos sair dessa dimensão. A dimensão espiritual é muito maior que isso. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos realmente dar passos concretos. Ver Deus em tudo, né? Nós sermos homens da palavra. Homens que realmente têm autenticidade no que está falando. Porque viveram. Não escutaram simplesmente. Viveram essa graça. E Tomé teve que viver para poder realmente deixar-se ser um grande pregador da palavra, né? Tanto que a dimensão histórica nos diz, bíblica histórica nos diz que Tomé foi para a Índia, né? E perdeu sua vida, né? Foi martirizado. Foi martirizado na Índia, mas em compensação, a igreja, o conhecimento de Deus, que provém dele, o que ele viveu lá, o que ele pregou com a vida dele, até hoje alimenta os cristãos. Claro. São homens e mulheres que dão a sua vida num país onde são minorias da minoria. Mas são homens e mulheres que todo momento está crescendo. Por quê? A igreja está crescendo na Índia, ou o cristianismo está crescendo na Índia, porque eles pararam de falar. Eles vivem.
Tomé fez isso, por isso que foi martirizado na Índia. Viveu. Mais do que falou. E tenhamos sempre essa consciência, né, irmão, de que a adesão à vida em Cristo, ela vai nos levar ao martírio, vai nos levar à morte, né? E aí não falo de... Claro que no nosso tempo é outra realidade, não é a morte física, mas uma morte para os nossos pecados de estimação. É uma mudança, né? Como a gente falou agora há pouco, a metanoia. Ó, você falou uma situação como essa de forma bem interior, né? Morrer para o pecado, como nós falamos, né? Sim. Renunciar tudo e morrer para o pecado e viver uma vida nova. Só que essa vida nova vai exigir dos novos cristãos também sangue. Sim, Isso nós percebemos nesses países. Aqui nós somos, graças a Deus, a maioria, né? Mas nos países onde são minorias, que são perseguidos, que são mortos, nós nem sabemos. Existe um silêncio dos inocentes. O martírio acontece até hoje, gente. Mas aí é interessante, nós estamos numa situação do mundo que isso vai também chegar a bater as nossas portas, como já bateu. Como bateu já. Nós, que somos a maioria, chegaremos a ser minoria. Mas que é como o Papa Francisco disse, eu prefiro que fique os 12. A igreja em saída, né? A igreja volta a ser os 12. Mas que seja verdadeiramente uma igreja convicta, santa, que ela volte à sua origem. Né? E ele fala, né, lá na Alegria do Evangelho, que eu acho riquíssima, né, aquela exortação apostólica, que é justamente, prefiro a igreja lameada. É um termo que é muito profundo, se nós pegarmos, por ter saído do seu comodismo, da sua segurança, e ter ido àqueles que são rejeitados, aqueles que estão à margem da sociedade. Então, fica a dica, né, para as pessoas procurarem ler. Tem a Alegria do Evangelho, está disponível na internet. Essa exortação apostólica também está disponível no site do Vaticano. É muito importante para nós cristãos, para a gente não se perder em entender aquilo que o Papa fala, né, dessa mudança, que é óbvio que precisa, eu digo sempre, a gente precisa estar em estado constante de formação para que, de fato, a gente leve um Deus vivo para as pessoas. Que às vezes a gente é calado, né, irmão? Por outros irmãos de outras religiões, com todo respeito e um abraço aos irmãos que conseguem encontrar Deus nessas outras religiões, mas às vezes nós somos calados nessas realidades porque a gente acaba esquecendo de olhar para a igreja, que não é uma igreja que surgiu ontem, não é uma igreja que surgiu a partir do momento em que eu me converti, não. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a igreja primitiva. Ela é a igreja que, quando a gente volta a olhar lá para trás, quando a gente fala de Tomé, quando a gente fala de João, fala de Pedro, naquele tempo as pessoas perguntavam, é a igreja que está surgindo, foi a igreja orientada e seguida pelos 12? Não foi? Então não é essa daqui, é essa daqui. É aquela dali. Então até a gente acaba esquecendo. Né? Até para que haja discernimento na caminhada. Então, que possamos voltar a olhar. Hoje nós trouxemos, eu acredito, não sei se no seu coração, mas no meu, a gente trouxe uma aula aqui, com todo respeito às nossas categorias, porque eu não sou diácono, não sou padre, né? Mas eu busco sempre essa concepção da palavra. Mas a gente trouxe uma aula aqui sobre a vida de Tomé. Bom geração limitando. E aí, fica a dica, né, que outras pessoas busquem fazer seus estudos bíblicos sobre a vida dos outros discípulos, que as pessoas busquem estudar de fato, para não ter medo de levar Jesus. Fica a dica para vocês agora do Aleluia. Nós vamos entrar agora na Semana Santa, mas logo depois é bom que vocês possam pensar em fazer lives ou ensinamentos para as pessoas só sobre os relatos pós-pascais. Os relatos bíblicos que falam sobre a ressurreição. As pessoas precisam entender o que realmente é esse ressuscitado. Porque muitas das vezes nós damos muita credibilidade ao Cristo morto, mas ele passou da morte para a vida. Né? E nós precisamos entender realmente essa realidade.
Então, Dimensão, fica a né? dica para vocês aí, viu? Do Aleluia. E falem mais sobre Bíblia, falem mais sobre esses relatos bíblicos que vai falar sobre depois, o que foi que o ressuscitado, como foi que a igreja viveu, como foi que ela começou, como foi que ela largou, Propagação da a igreja, sua né? concepção. Isso mesmo. E assim você vai vendo, vai percebendo que o ressuscitado ele está bem mais perto. Ele ainda vive aqui no nosso meio, né? Verdade. Bom, Muito bem. eu acho que vamos ver se o povo aí, as pessoas mandem perguntas aí pra gente aproveitar esse tempo de agora para partilhar, né, alguma realidade. Na live eu vi pessoas da minha cidade, do meu grupo de oração, Lúcia Pereira, Nicolas, Deus abençoe vocês, viu? A todos os outros que participaram conosco aqui, o João Pedro, daqui do Coração Adorador, eu vi entrando também. Mandem pergunta, o que é que vocês precisam? Mandem perguntas, né? E Me assim, pediram para fazer uma live sobre o tema adoração. eita, pesado. É pesado. Eita, Quirina Alexandre, abraço. Vamos ver, né, Denis? Vamos pensar na live sobre adoração? Vamos, Também fazer um convite, viu, para vocês, viu, Denis? Se você quiser me ajudar, você sabe que quando eu peço ajuda é uma inclinação. E na quinta-feira santa, nós vamos ter a missa às 19 horas aqui na Matriz, vai ser transmitido pelas nossas redes sociais, mas depois nós vamos ter uma adoração, como ele costuma fazer, que é a vigília, né? A vigília de adoração. Então, eu estou convocando vocês, tá bom? Claro que nós não podemos fazer com muita gente, são poucas pessoas, como nos orienta, né? Logo após a missa, nós temos a adoração da Quinta-feira Santa. Imagine, adoração com Cristo. se Deus quiser, nós estaremos juntos, né, nesse momento de oração. Vamos pensar se vai dar tudo certo. Irmão, só pedir aqui, avisar as pessoas, né, na semana desde da onde essa adoração? Olha, nós vamos pensar e vamos ver como é que vamos fazer, por onde, tá bom? Pronto. O Instagram, minha filha, olha, não falta buraco para... Nesse tempo, eu estava falando com o Padre Carlos César hoje. Eu disse, Padre Carlos César, quando terminar esse tempo da quarentena, o povo vai ficar com abuso de Instagram. E de lives, principalmente, porque tem dia que eu abro o meu celular, tem umas 30. Eu digo, sim, é verdade. É só o que tem, viu? Desde a semana passada, a gente vem fazendo uma sequência de lives, né? Na semana passada, nós fizemos a série Deus Faz em Meio à Crise. Essa semana, nós fizemos sobre um relato de Santa Teresa de Calcutá, que foi sobre o agir de Jesus na vida do outro, o agir de Jesus no outro através da minha vida. A gente vai finalizar essa sequência na segunda e na terça. Amanhã tem mais uma dessa sequência. Amanhã tem a Laís e o Plínio da Renovação Carismática. Eles estarão aqui na live, vivendo mais uma experiência aí do agir de Jesus no outro através das nossas vidas. Na segunda-feira a gente vai ter a Carlinha da Comunidade Shalom, vai estar aqui partilhando também de um momento com a gente. E na terça-feira a gente vai ter o Alex da Comunidade Católica Colo de Deus. Aí a gente encerra essa sequência de Semana Santa, de preparação de Semana Santa. E junto, né, vivendo todo esse sentimento de preparação da Semana Santa já na terça-feira. Então, assim, a gente fica aqui o convite, né, que as pessoas possam partilhar desse momento com a gente, como já veio acontecendo durante essa semana, desses momentos de formação, de informação acima de tudo, e que nesse tempo, né, de quarentena, nesse tempo de quaresma, de quarentena, de isolamento social, a gente não aproveite para perder tempo. Nós precisamos gastar tempo para o reino de Deus.
viver aquilo que João Batista nos ensinou, né? João Batista, se ele estremeceu lá no ventre de Isabel, lá quando teve o encontro de sua mãe com a mãe de Jesus, ele viveu também o tempo de deserto, no deserto, perdão, para de fato acontecesse essa preparação para o grande ápice que foi a vinda de Jesus, esse grande avivamento. Então fica a dica, né? Que a gente aproveite esse tempo, não que seja um tempo de perder, mas seja um tempo de gastar pelo reino de Deus, como fez, né? Os meninos têm falado muito, irmão, nesses últimos dias sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, né? A padroeira das missões, que não precisou sair de dentro do seu, de dentro da sua realidade, de onde ela vivia enclausurada, para evangelizar, para ser de fato padroeira das missões. Então, fica aí a dica, né? Que a gente aproveite esse tempo para nos preparar para a grande obra de Jesus, que vai ser o pós a essa quarentena. Amém. É bem interessante que as pessoas possam, mesmo diante dessa situação de isolamento, as pessoas possam bem viver, né, esses momentos. O Dom Jacinto lançou uma cartilha agora que pode ser celebrada em família. Você pode estar acessando pelas redes sociais da Arquidiocese, das paróquias que já vão, está em PDF, você pode celebrar com a sua família, né? As graças, os mistérios que é a Semana Santa, né? Para nós. E atualizando isso na vida da sua história, na sua história, da sua família. Não percam esse momento, vai ser momentos abençoados. Pode coçar a cabeça, você está vendo que ela está coçando a cabeça aqui? Tô. E domingo tem os ramos, né? Domingo a celebração, domingo de ramos, vamos acompanhar da forma como a igreja nos orienta hoje, né? Que é através da TV, através das redes sociais, que não percamos, porque o ramo significa muito, né? A gente sabe disso, para a história da igreja e para a nossa história. Então vivamos esse tempo de entrada de Jesus em Jerusalém, que não seja uma entrada morta, e que não seja uma entrada inerte, que não seja uma entrada de comodismo. Ao contrário, é a entrada de vivência do Calvário, mas acima de tudo da ressurreição junto dele. É interessante que você me fez lembrar algo. Esse percurso que Tomé fez para que chegasse de fato a esse dia, como nós vamos viver. Nós não estamos simplesmente fazendo um teatro. A Semana Santa não é teatro, né? Não é momento simplesmente de relembrar, mas é de atualizar. A expressão é essa, litúrgica. Nós atualizamos em nossa vida, para que realmente isso nos leve a crescer mais e mais na dimensão da nossa fé. Então, pode falar. Então, nós não precisamos simplesmente tratarmos a Semana Santa como, por exemplo, nós vamos lembrar. É uma memória, não. É memorial. Memorial se atualiza na nossa vida. Então, somos nós que entramos com Jesus. Tomé estava nesse meio. Ele também se deixou entrar, né? Ele também se deixou ser crucificado. Mas também ele ressuscitou quando realmente tocou em Jesus. Ou melhor, deixou-se ser tocado por ele. Eu vou só, na própria liturgia, né, quando a gente vai fazer a liturgia eucarística, fala em memória de mim, né? E se eu estiver, acho que é no grego, que em memória significa tornar presente. Eu acredito que seja no grego. Na verdade. É uma tradução errada que fazem do grego, mas é memorial. Né? Pois é. Memória é fatos que ficaram no passado, não é isso? Significa tornar presente, né? Isso. Então fica sempre essa realidade, né? De que não é teatro, gostei muito aí do que o senhor falou. É por isso que Jesus vai dizer, fazer isso em meu memorial, mas sempre falando na liturgia de forma errada, fazer isso em minha memória, né? Mas é meu memorial. Então torne presente, né? Traga esse memorial diariamente na vida, não só na sua vida, como na vida de tantas outras pessoas que necessitam viver e olhar, como diz São Francisco de Assis, como diz Santo Agostinho, né? Até falei isso dias atrás, que palavras convencem, mas testemunhos, esses sim arrastam. E os nossos testemunhos precisam ser, de fato, viver o toque contínuo na presença de Jesus, né?
É Viver essa verdade. realidade contínua com Jesus. Contínuo. É um verdadeiro, ou melhor, é, essa atualização se manifesta no nosso dia a dia, né? De forma concreta. É um verdadeiro sacrifício que nós fazemos todos os dias e deixamos com que realmente isso produza frutos e frutos bons para o reino de Deus e conversão. Irmão, a gente já está chegando já na reta final de dizer assim, acabou. Agradecer aí pela mensagem do tio Alexandre, né? Ele fala aqui em casa com a família, muito feliz por ter assistido essa live de muita sabedoria, obrigado. É a intenção, né, irmão? Até outro dia eu mandava uma mensagem para o irmão Danilo, dizia assim, olha, eu preciso da linguagem teológica do mundo, né? Para entender muita coisa. Porque às vezes é comum e é normal, né, de uma certa forma, a gente não entender determinado comportamento de Jesus, determinada palavra, a gente vai lá, se mantém perseverante naquela palavra para até entender o que Jesus está querendo falar naquela determinada experiência. Então, assim, eu queria agradecer muito a oportunidade de ter partilhado desse tempo de conhecimento com o senhor. Você sabe que o meu coração é seu, né? Eu sou apaixonado pelo irmão Danilo, ele sabe disso. E já estão reclamando aqui, não era o Douglas também, mas o irmão Danilo é de um modo especial, ele sabe disso porque cuida da minha vida espiritual. Então, assim, agradecer a oportunidade de ter partilhado dessa aula nessa sexta-feira. E volto a dizer aquilo que eu falei para o nosso amigo Adeilson da comunidade Shalom, esse carisma também é seu, essa casa também é sua, então sinta-se sempre abraçado e acolhido pelo Geração Aleluia. Obrigado. Eu me sinto assim imensamente feliz em saber até mesmo testemunhar assim a partir de você o quanto o Aleluia está crescendo. É diferente. Espero em Deus que as outras versões também possam também com vocês trilhar esse caminho de formação, de conhecimento de forma profunda para poder dar um alimento mais sólido ao nosso povo, né? Até porque nós não podemos negligenciar com as almas que são nos confiadas. E nós precisamos de alimento realmente. E não há outra forma senão nos deter no conhecimento, na formação pessoal, na formação espiritual, na palavra, naquilo que a igreja nos diz, nos orienta, né? Em tudo. Na doutrina, no magistério, na Bíblia, né? Isso hoje é bem palpável, nós podemos fazer isso. Então, ao pessoal do Aleluia, você, Denis e a Brenda, Deus abençoe cada vez mais. Amém. Trago vocês no coração, vocês sabem, né? Rezo todos os dias para que Deus abençoe vocês e que vocês me deem logo um neto, e não A Catarina entrou aqui, viu, Catarina? A gente fez uma homenagem para você, não sei se ela viu. Silvio e Michele, meu Deus, de Fortaleza. Lindos! Fortaleza, amei a cidade de Fortaleza, a cidade de Fortaleza. Amei as cidades ali da região metropolitana. Tive a oportunidade de conhecer o Moisés da comunidade Shalom, fundador da comunidade Shalom. Tive a oportunidade de conhecer o Shalom, tive a oportunidade de conhecer a Catedral de Fortaleza e espero receber mais convites para voltar a Fortaleza. Silvio e Michele foram aqueles que cantaram na minha ordenação. Lembro, foi lindo. Lindos. Meus pais que eu amo demais. Amo mesmo. Então, meu irmão, muito obrigado. A todos que estiveram conosco, muito obrigado. Deus os abençoe. Eu posso encerrar com a bênção? Claro que sim. Lembrando mais uma vez, irmão, só que a live vai estar disponível na próxima semana. A gente vai colocar essa live que nós tivemos aqui no Haleplay, lá no YouTube, né? Você coloca Geração Aleluia. Lá já tem outras lives disponíveis, né? Já tem a com o Max da Cola de Deus, já tem a da Musa, do Já, com o Terêncio, teve do Mateus com ela, também da Comunidade Católica Cola de Deus. Na próxima semana nós vamos disponibilizar as outras lives que aconteceram durante essa semana e em breve essa live aqui nós falamos sobre São Tomé. Amém. Pois vamos pedir a bênção, né, de Deus pela intercessão de Nossa Senhora, que ela possa abençoar, possa
derramar a sua graça. 20 segundos, viu, para Nós, encerrar. né? Nossa mãezinha querida, né? Uma coisa que me lembrou agora foi da cruz. Vocês estão cuidando da cruz? Estamos cuidando da cruz, viu?